Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos desvendar e realmente aprender direito constitucional. Hoje iniciaremos o estudo dos direitos e garantias fundamentais, que estão esculpidos na nossa Constituição, no artigo 5º e nos demais artigos espalhados pela nossa Constituição. Assim, pela relevância e grande extensão do tema, vou abordar em cada aula uma parte dos direitos e garantias constitucionais. E quando finalizarmos estas aulas, você terá a exata noção dos limites do Estado imposto por estas normas fundamentais que visam garantir uma sociedade livre, justa e soberana. Então, vamos aos estudos? A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu título 2º os direitos e garantias fundamentais, subdividindo-os em 5 capítulos. Primeiro, direitos individuais e coletivos. Segundo, direitos sociais. Terceiro, nacionalidade. Quarto, direitos políticos. E quinto, partidos políticos. Assim, a classificação adotada pelo legislador constituinte estabeleceu 5 espécies ao gênero direitos e garantias fundamentais. Alguns autores apontam como marco inicial dos direitos fundamentais a Carta Magna inglesa. Os direitos ali estabelecidos, no nosso entendimento, não visavam a garantir uma esfera irredutível de liberdade aos indivíduos em geral, mas sim, essencialmente, a assegurar poder político aos barões, mediante a limitação dos poderes do rei. O grande professor Canutilho ensina que a positivação dos direitos fundamentais deu-se a partir da Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem, em 1789, e das declarações de direitos formuladas pelos Estados Unidos. Muito bem, originam-se assim, as constituições liberais dos estados ocidentais do século XVIII e XIX. Os primeiros direitos fundamentais têm o seu surgimento ligado à necessidade de impor limites e controles aos atos praticados pelo Estado e suas autoridades constituídas. Nasceram, pois, com uma proteção à liberdade do indivíduo frente à ingerência abusiva do Estado. Por esse motivo, por exigirem uma abstenção, um não fazer do Estado em respeito à liberdade individual, são denominados direitos negativos, liberdades negativas ou direitos de defesa. Em suma, os direitos fundamentais surgiram com normas que visavam a restringir a atuação do Estado, exigindo deste um comportamento omissivo, uma abstenção em favor da liberdade do indivíduo, ampliando um domínio da autonomia individual frente à ação estatal. Muito bem, queridos alunos, os direitos fundamentais apresentam características próprias que a doutrina enumera em 7 características e vamos explicar uma por uma. Primeira característica que a doutrina nos ensina é que
Os direitos fundamentais têm as características de historicidade. Os direitos fundamentais vêm se formando ao longo da história, evoluindo com o decorrer dos tempos, de acordo com a necessidade da época. São também universais, são extensíveis a todas as pessoas, sem exclusão de raça, cor, sexo, idade, etnia, dentre outras. Terceira, inalienabilidade. Os direitos fundamentais, por não integrarem o patrimônio do indivíduo, não são passíveis de serem comercializados. É de se dizer que não possuem conteúdo econômico. Ainda, imprescritibilidade, não se extinguem pelo uso e não são adquiridos pelo decurso do tempo. Ainda, irrenunciabilidade, não podem ser objeto de renúncia. Permite-se o seu não exercício temporário, mas nunca a sua renúncia. Além disso, ele tem a característica da limitabilidade. Tais direitos, em regra, não são absolutos. Por vezes, o exercício de um direito fundamental esbarra-se em outro, não sendo possível cogitar-se a prevalência de um ou de outro, em virtude da aplicação do princípio da unidade da Constituição. E por último, nós temos a característica da concorrência. É possível o acúmulo de direitos fundamentais no mesmo titular. Citamos o clássico exemplo do jornalista, que exerce ao mesmo tempo os direitos de informação, opinião e comunicação. A evolução dos direitos fundamentais deixou um rastro ao longo da história e a doutrina procurou sistematizar, em termos didáticos, suas respectivas gerações. Comumente, a doutrina utiliza a expressão geração para determinar as fases históricas dos direitos fundamentais. Assim, vamos examinar as gerações dos direitos fundamentais, cujo critério utilizado é o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Muito bem, temos a primeira geração, que traz os direitos à liberdade. São os que afirmam liberdades de índole civil e política, conferindo poder aos cidadãos e limites ao Estado. Tiveram seu início no fim do século XVII, consagrando as liberdades públicas negativas, as liberdades clássicas. Caberia, portanto, ao Estado a proteção destes direitos, sem qualquer interferência arbitrária perante as relações sociais. Os direitos de segunda geração, ou os direitos de igualdade, são os que compreendem os direitos sociais, econômicos e culturais. Surgiram como reflexo da Primeira Guerra Mundial, período que acarretou uma estagnação social e econômica, intensificando a desigualdade social. De tal evento, eclodiu a necessidade da participação do Estado na diminuição dos problemas sociais, na busca incessante à igualdade. Ao contrário dos direitos de primeira geração, os de segunda geração trabalham com a ideia de uma prestação positiva do Estado.
Deste modo, surgiu a obrigação estatal de implantar políticas sociais de saúde, assistência e educação. Como os indivíduos poderiam exigir as prestações sociais caso o Estado fosse omisso? Terceira geração diz respeito à fraternidade. Afirmam a necessidade de proteção a direitos que transcendem o indivíduo, visando salvaguardar a sociedade como um todo. Daí a necessidade da defesa do meio ambiente, do patrimônio público, do consumidor, do progresso da tecnologia, dentre outros. Chegamos então à quarta geração de direito. O estágio da evolução humana é fonte de novas discussões jurídicas, cuja origem é a globalização, o enfrentamento de questões até então não debatidas, ligadas, por exemplo, à informação, democracia e pluralismo, entre outros, tornou-se constante. Alguns autores já defendem que existe uma quinta geração de direitos, ligada ao conceito de tolerância, amor, paixão e estética. Porém, o Supremo Tribunal Federal só reconhece até a quarta geração. Importantíssimo, meus queridos alunos, é que os direitos integrantes de uma geração ganham outra dimensão, novo conteúdo e alcance com o surgimento de uma geração sucessiva. Os direitos da geração posterior se transformam em pressupostos para a compreensão e realização dos direitos da geração anterior. Assim, como exemplo, para clarear o tema, cito o direito individual de propriedade, de primeira geração. Nasceu no Estado liberal, com feição tipicamente privada. Com o surgimento da segunda geração de direitos fundamentais, adquiriu feição tipicamente social, a partir da exigência dos textos constitucionais de que a propriedade atende à função social. Modernamente, com o reconhecimento dos direitos fundamentais de terceira geração, a propriedade deverá respeitar também as leis ambientais. E continuo com uma pergunta: qual a diferença entre direitos e garantias fundamentais? A julgar pela disposição constitucional sob o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, cumpre observar a distinção existente entre ambas as expressões. O grande jurista, saudoso jurista Rui Barbosa, com propriedade, distinguiu as disposições constitucionais meramente declaratórias das assecuratórias. Assim, é certo que os direitos não se confundem com as garantias. Os direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as garantias são os instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aluditos direitos, previamente ou prontamente os que repara caso violados. Também existe diferenças entre garantias fundamentais e remédios constitucionais, que são espécie do gênero garantias
constitucionais. Isso porque, uma vez consagrado o direito à sua garantia, nem sempre estará nas regras definidas constitucionalmente como remédios constitucionais, como, por exemplo, habeas corpus, habeas datas e os demais remédios constitucionais. Assim, em determinadas situações, a garantia poderá estar na própria norma que assegura o direito. Observe os exemplos que eu vou citar. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. É o que diz o artigo 5º, inciso 6º. Isso é um direito, garantindo-se na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso é uma garantia. Segundo exemplo, direito ao juízo natural. É um direito de acordo com o artigo 5º, inciso 37. Veda a instituição de juízo ou tribunal de exceção, que é uma garantia. Outro tema de grande relevância é a moderna discussão quanto à eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. O tema da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, também denominado pela doutrina eficácia privada ou externa dos direitos fundamentais, surge como importante contraponto à ideia de eficácia vertical dos direitos fundamentais. A aplicação dos direitos fundamentais em relações entre particular e o poder público não se discute. Por exemplo, certamente em um concurso público deverá ser obedecido o princípio da isonomia. Agora, por outro lado, será que nas relações privadas deve o princípio da isonomia ser obedecido? Será que em uma entrevista de emprego na iniciativa privada, o dono do negócio deverá contratar o melhor candidato? Será que o dono do negócio poderá demitir alguém simplesmente porque não está gostando da sua aparência? É aí que surge o problema. Algumas situações são fáceis de serem resolvidas. Sem dúvida, por exemplo, se um empresário demitir um funcionário em razão de sua cor, o judiciário poderá e até deverá reintegrar o funcionário, já que o ato motivador da demissão, além do triste e inaceitável crime praticado, fere frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil e princípio matriz de todos os direitos fundamentais. Assim, modernamente, as relações entre particulares, assim como as relações entre o particular e o Estado, deve observar os princípios fundamentais, deixando claro que a eficácia horizontal é guarnecida pelo ordenamento jurídico constitucional, garantindo a observância entre particulares dos direitos norteadores de uma sociedade livre e democrática. Tem alguns exemplos aqui de julgados pelo nosso judiciário que aplicou os direitos fundamentais na relação entre particulares. É o exemplo do RE 160.222-8. Entendeu-se constituir constrangimento ilegal a revista íntima em mulheres em fábrica de lingerie.
Trago outro exemplo aqui, que é o RE 158.215-4. Entendeu-se violados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa na hipótese de exclusão de associado de cooperativa sem o direito de defesa. E ainda, o RE 161.243-6, discriminação de empregado brasileiro em relação a um francês da empresa Air France, mesmo realizando atividades idênticas, determinação de observância do princípio da isonomia. E por último, lembro também da moderna ideia de eficácia irradiante dos direitos fundamentais, que se traduz na garantia de que todo direito pátrio seja coberto pelo manto da fundamentabilidade de um direito fundamental, que constitui em criar e manter para as pessoas humanas os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade. Nesse sentido, a eficácia irradiante enseja a humanização da ordem jurídica ao exigir que todas as suas normas sejam, no momento de aplicação, reexaminadas pelo aplicador do direito com novas lentes que terão as cores da dignidade humana, da igualdade substantiva e da justiça social, impressa no tecido constitucional. Muito bem, queridos alunos, espero ter alcançado o nosso objetivo com esta aula de explicar as noções iniciais dos direitos e garantias fundamentais positivados em nossa Constituição Federal. Lembrando que esta é a primeira de uma série de aulas especiais onde vamos abordar o tema discutindo todos os direitos e garantias que regem nossa sociedade. Assim, se você gostou dessa aula, te convido a continuar acompanhando esta série especial, além de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Assim poderemos ganhar força e incentivo para continuar este trabalho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Aprenda Direito Constitucional.